Não importa se você é homem ou mulher, eu tenho certeza que você já ouviu a frase "tá liso dorme". Começou engraçadinho, como se fosse um meme, só que por trás dela tá um comportamento, uma visão muito violenta sobre os relacionamentos hoje em dia. E na minha humilde opinião, e o que eu quero mostrar nesse vídeo é que por trás dessa ideia que o homem sem dinheiro não pode namorar, existe um comportamento tão tóxico e desconecto da realidade quanto os movimentos Red Pill que a gente tanto critica. Queira você ou não. O primeiro problema aqui começa pela desumanização do homem pelo bolso, tá? Então, assim, existe aqui na sociedade aquela pressão do homem dele ser o fodão, ser o que sustenta tudo, né? Só que a realidade econômica do país é brutal. Não faz nem sentido, assim, a renda média do brasileiro é muito baixa. Eu acho que, se não me engano, tá na faixa dos 3 mil reais, só que assim, muitos ganham muito mais que isso, muitos ganham muito menos do que isso, e hoje em dia isso não dá pra quase nada. Dá pra malemar sobreviver, mal viver dá. E essa é a realidade de, assim, pelo menos até 3 mil reais, se eu não me engano, até uns 80% da população, segundo os dados mais recentes do IBGE. E aí existe essa desconexão com a realidade em que muitas pessoas, mulheres, enfim, acabam querendo exigir muito do homem, que acaba chegando uma ideia de que se ele não tem condição financeira, ele não é nem digno de procurar uma parceria, mesmo que seja para crescer junto. E tem muita gente que acredita e bate isso como se fosse um martelo. Se o cara não tem condições financeiras nesse exato momento, ele não é digno de ter uma parceria, de ter um relacionamento, de ter outra pessoa na vida dele. E isso, agora imagine você, se você no caso for mulher, você ser reduzida a sua dignidade, ou você poder viver sendo reduzido à sua capacidade momentânea financeira. Eu digo momentânea por quê? Porque eu vejo acontecer também muitas situações em que parece que as pessoas, seja para homem, para mulher, mas vamos focar aqui no tema do vídeo, que é essa questão financeira do homem, tá? A gente pode falar isso em outro vídeo sobre homem, mulher, sobre outros aspectos, mas vamos falar da parte financeira do homem, que é o homem pronto, querem um homem já feito, já ali, não no caminho de quem está construindo. É uma coisa que eu sinto de vez em quando, eu já senti com algumas pessoas com quem eu saí. E a realidade, assim, não existe obrigação de só um ser humano manter tudo, de só uma pessoa manter a relação. Eu já cansei de sair com a pessoa, e os homens podem falar mais da experiência deles aqui no comentário, de quando a gente sai assim, e aí eu já saí com inclusive mulheres, garotas, enfim, que recebiam bem mais do que eu, estava em outro momento, eu ali começando, tô tentando trocar meus negócios, e essa fase é muito difícil, e pessoa empregada com um salário alto, tudo, na hora de sair, de pagar a conta, é a hora que o teto fica mais interessante, né, que a pessoa começa assim, ó, chega a maquininha, chega a conta, a pessoa, a unha fica interessante, o chão, né? Qualquer coisa pra nem fingir. Seria interessante que o homem conseguisse pagar coisa, a conta, prover, igual era assim no passado. Claro que é interessante. Claro que, na real, é um sonho de muitos homens conseguir fazer isso. Só que a realidade é outra. E aí, pelo menos assim, para muitos dos que eu converso, o que a gente acaba analisando, inclusive nas parceiras em potenciais, é justamente essa questão de o quanto ela tá disposta a colaborar pra gente crescer em conjunto. Porque tem várias, assim, inclusive gente que eu conversei que fala, não, porque eu sou assim, se eu não tenho dinheiro, eu não saio, e não sei o que, eu sou independente e tal. Mas quando saiu comigo, chegou a hora, não, fica, né, a conta chega, estão me ligando aqui, tio. Então, assim, o discurso não bate com a atitude. Mas aí é aí nesse ponto que a gente começa a colocar em xeque os discursos realmente com atitude. Porque, assim, muitas lutam, não, porque direitos iguais, as mulheres têm que ter direito igual, enfim, mas até onde vai essa questão de direitos e obrigações iguais, essa questão de igualdade? Porque aqui, assim, aí é uma opinião minha, com essa questão de, a mulher recebe menos. Tem várias teorias, uma delas que eu acredito é que, no geral, os tipos de empregos são diferentes, e a teoria de que mulheres nos mesmos cargos recebem menos do que homem, hoje eu já não vejo sentido. Uma, porque as punições aqui são pesadas, e se fosse o caso, a maioria das empresas contratariam mais mulheres do que homens. Homens estariam muito mais desempregados, exercendo, né, enfim, para as mesmas funções que mulheres.
Então, esse tipo de coisa, pelo menos pra mim, não faz muito sentido esse argumento. Mas, de qualquer forma, é que assim, você chega hoje e pensa quais direitos que os homens têm que as mulheres não têm. Nenhum. Pode ser que hajam coisas práticas do dia a dia que sejam diferentes para homens e mulheres. Por exemplo, trabalhos braçais, naturalmente acaba ficando mais para os homens. Trabalhos, por exemplo, com mais cuidados humanos, fica mais com a mulher. Professoras de escolas, normalmente fica mais com a mulher. Enfermagem, muitas, né? A enfermagem é um pouco mais dividida hoje em dia, mas tem coisas assim que há uma certa predominância, né? Não sei, tem gente que diz que é natural, tem gente que diz que é de interesse de cada um, mas enfim, tem a realidade diferente de cada um. Por exemplo, se a gente for botar em realidade, o maior número das pessoas presas são homens. Hoje em dia, a maior parte das pessoas nas universidades são mulheres. A maior parte dos moradores de rua são homens. Maior taxa de suicídio está entre os homens. E aí, as mulheres querem igualar isso também ou não? Então, assim, tem realidades e questões que surgem naturalmente de como nossa sociedade se desenvolve, que afeta diferentemente homens e mulheres, porque somos diferentes. Mas nessa questão de, por exemplo, ter a capacidade de bancar financeiramente em questão de recursos e construir uma família, hoje em dia tá basicamente igualado. Até porque, aí é um tema para outro vídeo, tá? Que eu vou falar em outro também. A grande maioria dos homens não sente essa vantagem da suposta dominação masculina. Não vou nem dizer suposta, a gente vê, existe. Mas assim, a grandíssima maioria dos homens não vê vantagem, não sente isso, porque isso não atinge eles, não atinge a gente. O que vocês veem como a dominância masculina, patriarcado, é uma parcela pequenininha dos homens. Para a grande maioria, esse papo não rola. A gente não sente isso, não chega em nós isso. E aí, o que acaba acontecendo é que os homens acabam ficando revoltados, principalmente os mais jovens. Por isso que existe uma onda, assim, dessa revolta. Porque é tanta coisa, assim, tanta acusação, tanto dedo apontando, tanta tentativa de responsabilização, que chega um determinado momento que ele quer saber, não me importa, vou falar o que eu penso, vou falar o que eu sinto, ninguém liga pra mim, eu só tenho direito, sou obrigado a tudo, e gera essa revolta. Tem uma geração bem revoltada com isso. Obviamente, existe, a gente viu a questão, inclusive, do movimento Red Pill. E aí, fazendo um paralelo quanto esse movimento Red Pill, né, seria mais ou menos o seguinte: esse grupo, ele basicamente, ele prega ódio, manipulação com mulheres, né, frases, enfim. Só pra deixar claro, eu acho que isso é completamente errado, tá? Eu discordo completamente desse movimento. Mas quando a gente coloca frases tipo, tá liso, dorme, que pregam que o homem só é digno de afeto se for um caixa eletrônico, basicamente, no fundo, os dois lados tratam o relacionamento como uma transação fria e não como uma conexão entre pessoas. Como algo que, olha, você só pode ter algo comigo se você me prover algo. Pro homem, no caso dos Red Pills, o movimento Red Pill seria a questão de ter acesso ao corpo da mulher, por exemplo. Já a mulher, para quem prega esse tipo de coisa de tá liso, dorme, seria basicamente assim: só vai ter acesso a mim se você me bancar, se você me sustentar, se você tiver condição, se você pagar tudo, me bancar tudo. Seria essa troca de comportamento. Troca ali de comportamento, não, falei até errado, nem seria isso, enfim. Essa inversão aí de papéis, mas que coloca uma condição para o afeto que não é justa para nenhum lado. E aí, hoje a realidade, falando ainda da realidade do Brasil, a gente vê que o poder de compra é muito baixo. A gente vê que para construir qualquer coisa é muito difícil. Se a pessoa tá construindo um negócio, tá empreendendo, é muito difícil. Eu sei porque, além de empreendedor, eu sou um advogado que trabalha com empresas de pequeno e médio porte. Então eu sei a luta diária exatamente no ponto burocrático, técnico do dia a dia, sabe? Chato que pouca gente entende. E eu vejo na prática como é difícil. E nisso, obviamente, mesmo para quem é CLT, por exemplo, a gente vê que é muito, muito pesado. Muito pesado. Ou seja, a realidade da grandíssima maioria dos brasileiros não bate com o que está sendo exigido do homem quando se fala tá liso, dorme. Vai procurar um emprego antes de procurar um relacionamento. Enfim, a mensagem final que eu queria trazer aqui é que o relacionamento, pelo menos pra mim, ele deve ser sobre construção. Então, se você quer estar alguém quando o mar tá calmo, o bolso tá cheio, você não quer um parceiro, você quer um patrocinador. Se você quer, por exemplo, que um cara pague tudo, então assim, eu acho que o certo seria você entrar na fila de adoção e ele te adotar, porque o que você tá querendo é um pai. O relacionamento a gente constrói junto. Os melhores relacionamentos que eu já vi dos meus pais de amigos meus, de avós, eram pessoas que construíram
junto. Não um tinha ali e o outro que só sugava. Então assim, se você acha que a condição financeira deve ser um impeditivo para alguém amar e ser amado no Brasil, então vamos debater nos comentários, porque eu realmente acho. Então assim, me confirma, você realmente acha que condição financeira deve ser um impeditivo para alguém ser amado ou não? Me explica o porquê. Eu quero entender o motivo que você acredita nisso, que para mim não faz sentido nenhum. E de qualquer forma, eu acho que a gente precisa de mais honestidade do que frases de efeito que vão garantir curtidas nas redes sociais. É isso. Até a próxima.